Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos internautas com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar dando início, então, né, irmãos, a lição de hoje, a lição número 10, né? E eu vou estar voltando um pouco lá no texto áureo, amém? Na leitura bíblica em classe, eu vou estar voltando na leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, né, no capítulo 8, versículos 5 ao 13 e do 18 ao 21, amém? E eu vou estar lendo aqui até o capítulo 8, amém? Depois eu leio o restante, mas vamos entender que... Vamos lá então. E, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Parando aqui no 8 por enquanto, aqui a gente vai ver Filipe, ele, nesse ponto aqui, ele deixa estabelecido, né, o que a igreja tem que ser na terra. Nós vamos ver que quando ele pregava, os espíritos imundos saíam, havia cura, porque ele pregava segundo, né, o evangelho de Cristo e debaixo da unção de Deus. Então aqui está estabelecido o que a igreja de Cristo tem que ser nessa terra. Ele deixou estabelecido. Nós temos que pregar, nós temos que levar o evangelho de Cristo e tem que haver milagres, tem que haver curas, tem que haver libertação. Os sinais têm que nos seguir. A Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crê. Então, a igreja de Cristo aqui, ela tem uma necessidade de ter esses sinais. Nós não podemos caminhar nessa terra levando o evangelho de Cristo, mas com a visão apagada. Nós não podemos. As pessoas têm que olhar para nós e saber que ao entrar pelaquela porta, vai ter libertação, vai ter cura. Amém? Então esse é o propósito da igreja na terra. Então aqui Filipe, né, quando ele está ali pregando, ele deixa isso claro para nós. O que a igreja tem que ser. Porque se a igreja não levar essa marca para frente, acaba sendo uma igreja morta. As pessoas do mundo têm que olhar para nós e ver que nós somos autênticos naquilo que falamos. Nós não podemos passar uma imagem para o mundo a qual nós não somos. Nós temos que ter essa preocupação. Nós vamos pregar, tem que ter libertação, tem que ter cura. Esse é o propósito da igreja. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E outro personagem que me chama a atenção é esse tal de Simão. Né? No 9 aqui, ó, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então aqui é um personagem, né, que ele aparece aqui, é como se fosse um enganador, que enganava as vidas das pessoas com artifícios, né, com coisas, mentira, ilusão. E mais abaixo desse texto, né, você vai ver que ele chega ao ponto de oferecer dinheiro para que ele pudesse ter esse poder. E quem é de nós, quem é nós, que possamos comprar algo da mão do Senhor? O que nós temos é o que o Senhor nos dá. Se Ele não nos dá o poder, nada temos, nada nesse mundo. O Senhor quer em troca para derramar o poder dEle sobre as nossas vidas. Você tem que ser merecedor da graça do Senhor, mas comprar, jamais. Não há dinheiro no mundo que compre o poder do alto. Então ali ele vai se oferecer dinheiro para ter aquele poder, para que pudesse acrescentar ali, né, no seu currículo, mas aquilo para poder continuar enganando o povo. E ali os discípulos pegam o quê? Repreende ele. Não, seu coração não está totalmente voltado. Não é dessa forma.
Isso me faz lembrar, infelizmente, que aqui na leitura bíblica em classe, vai falar que ele seguiu Filipe, ficou junto, ficou do lado, mas o coração dele não estava totalmente entregado. Ele já estava pensando em quê? No ganho próprio. Não, pera aqui, se eu pegar esse poder, quanto que eu não vou fazer? Não é? Ele queria o poder para fazer para ele. Não estava interessado em curar, em salvar, em levar o evangelho de Cristo, porque senão ele tinha oferecido dinheiro. Amém? Então isso faz nos lembrar de muitos pregadores de hoje. Eu olhei para esse cara, deu para me entender muitos pregadores que estão tentando vender o poder de Deus. Tem pregador que ele só vem na sua igreja pregar para trazer uma mensagem se você pagar ele fortuna. Quem é nós para vender uma coisa que não é nossa? Não é nosso, nós temos, pastor. É porque o Senhor derrama sobre nossas vidas. Ele nos dá autonomia para levar o evangelho. Se nós impomos a mão sobre o doente, ele é curado. E colocamos a mão no endemoniado, ele é liberto. É pela graça do Senhor. E tem muitos pregadores que estão vendendo aquilo que não é dele. De graça recebes, de graça dá. Quando nós estávamos lá no mundo, foi cobrada alguma taxa nossa, pastor? Não foi cobrado. Então por que depois que nós adquirimos, essa salvação, estamos no caminho, estamos, forte ali no Senhor, nós queremos vender uma coisa que não é nossa? Então ele estava seguindo Filipe, pode ler aí que estava do lado o tempo todo. Depois ele tentou comprar, oferecer dinheiro. Ele viu que o negócio era bom, mas não é por esse caminho. O evangelho, ele é feito para libertar, para trazer salvação, para trazer cura, para tirar o homem do lamaçal do pecado. É isso que é o propósito do evangelho. E tem pessoas que estão pegando o evangelho, estão querendo ficar somente em 4 paredes e ganhando o seu trocado. Infelizmente, tem muitos dessa forma. Tem muitos pastores para fazer um favor. Se para você falar assim, vai ali em Vila Franca e busca o pregador dessa noite, você tem que pôr gasolina no carro dele. Senão ele não vai. É verdade. Nós estamos vivendo esse tempo. Não sei aqui, mas no Brasil se inflamou isso. O tal do viver da obra. Rapaz, para com isso. Viver de quê? A obra é do Senhor, não é nossa. Quem somos nós para querer fazer da igreja do Senhor um comércio? Então, lá no Brasil estava essa mania, viver da obra. A pessoa não queria mais caçar trabalho, porque ele cobrava uma oferta para ir na igreja. Você está entendendo? Então, com esse, como se diz, quase nesse propósito desse homem aqui, que alguns estão vivendo, que é o evangelho para um bem maior. Você entendeu? Então, as coisas não é dessa forma. Uma certa vez o meu pastor me pediu para buscar uma pregadora, para vir buscar ela, porque o carro dela tinha estragado. Eu fui buscar ela, depois ele me perguntou quanto que seria que eu ia cobrar por ter buscado a irmã. Eu falei, misericórdia, longe de mim. Se eu não tivesse, eu poderia falar com o senhor que eu não tinha como ir, ele não tinha gasolina. É uma situação. Mas eu falei que ele tem no tanque do carro, nós vamos. E o Senhor, se faltar, ele vai me dar. Ele não vai deixar faltar. Porque quando nós saímos para qualquer fonte de lazer, nós pomos no bolso. Nós gastamos 300, 400 para passear na praia, no final de semana com a família. Aí na hora que você vai fazer algo para Cristo, tem que ser pago. Para com isso, aonde nós vamos chegar com isso? O evangelho não é nosso. Nós temos que parar com isso, porque senão a igreja ela vai caminhar em qual direção? Porque aí começa a faltar o verdadeiro poder do alto. Começa a ficar só barulho na igreja, mas não há libertação, não há cura. Um crente doente para um lado, o outro depressivo para o outro. Por quê? Porque o verdadeiro poder do alto, para quebrar as maldições, já se foi. Está vivendo só de aparência. Por quê? Porque dentro da casa do Senhor, o homem está virando comerciante. E ainda mais, comerciando uma coisa que nem é dele. Vendendo uma coisa que nem é dele.
Porque se nós estamos de pé, se nós estamos aqui dentro da casa do Senhor hoje, é pela sua graça e pela sua misericórdia. Porque a natureza do homem, ela é ruim, ela não é boa. Não existe essa que a minha natureza é boa. Não. Se você é bom, é porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. Aleluias. A introdução aqui, ó, o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes: não entreis em cidade de samaritanos. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o evangelho também veio para desfazer as obras do inimigo. Então, a certa feita, Jesus vai falar que não era para eles ir na cidade de Samaria. E havia vamos falar assim, uma briga, né? Uma animosidade. Havia uma briga entre os judeus e samaritanos. Nós vamos passar pelo período histórico aqui agora para os irmãos entender por causa dessa briga. E também vamos entender o porquê Jesus falou que não era para eles ir lá naquele momento. Porque primeiro, aqui em cima, no texto áureo, aqui, ó, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim que eles foram revestidos de poder, qual foi a ordem? Agora vai. Samaria estava na lista. Então, isso vai nos mostrar que para levar o evangelho de Cristo, temos que estar preparado. Temos que estar cheio do poder de Deus, cheio da graça, para nós poder levar o evangelho. Porque quando você sai da sua zona de conforto, você vai até um drogado, levar o evangelho da cruz para ele, o primeiro que você vai enfrentar não é o drogado, é o que está segurando a vida dele. Então, por trás de um drogado, por trás de um alcoólatra, de uma pessoa que está no mundo, ali é um demônio. Ele está acorrentado, ele está atormentado. Então, por isso que tem que ser revestido do poder do Senhor, para que você leve o evangelho. Porque se você não estiver revestido do poder do Senhor, você vai ficar junto com ele lá. Porque a única coisa que nos protege do inimigo é o poder do alto. Se você não tiver ele, nada adianta. Então Jesus vai falar: não vai lá ter com o samaritano, por enquanto. Não entre em território deles. Mas quando o Senhor reveste ele de poder, aí ele manda ir. Amém? Então nós temos que ter essa ciência, nós temos que ser revestido primeiro, para depois irmos. Então o cristão ele tem que se preparar para depois levar o evangelho. É o que o pastor falou, nem todos estão prontos para sentar para aprender. E às vezes muitos caem, porque eles não aprendem o jeito correto de fazer as coisas e quer avançar somente na emoção e fica no meio do caminho, porque não está revestido de poder. Você vê que a certa vez Moisés falou: se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Porque ele sabia que ele precisava da presença do Senhor para vencer. E se nós cristãos não tiver essa presença, não tiver essa unção, nós não precisamos ir. Porque sem a presença do Senhor, nós não vamos conseguir. Amém? Vamos passar então pelo contexto histórico de Samaria. Amém? Talvez alguns irmãos já leu, outros não tenham lido. Mas aqui, ó, os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com os povos estrangeiros durante o período... Deixa eu só virar aqui, irmãos. Aleluia. Aqui os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com os povos estrangeiros durante o período da dispersação das 10 tribos do norte, em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de João resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras:
judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? A primeira subtópico, né? A fundação de Samaria. A cidade de Samaria foi fundada pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século X. O nome do rei era Onri, que comprou um monte de um cidadão chamado Semé, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria em homenagem ao dono anterior e fez dela a capital do seu reino. Mesmo antes da dispersão dos israelitas do reino do norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. Vamos mais adiante, no segundo ponto, o cativeiro, né? Quando o rei da Assíria, Salmaneser, sitiou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Mas foi Sargon, segundo sucessor de Salmaneser, que concluiu o cativeiro dos israelitas das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eram os samaritanos. Então aí, né, está um pouco da origem do samaritano, e aí nós começamos a ver por que tinha essa diferença, essa animosidade entre eles, por causa da história que se passou lá atrás. Amém? Então os reis, eles tinham essa artimanha, né? Eles sitiavam essa cidade, tomavam aqui, tirava o povo daqui, levava para lá, pegava o outro lá e trazia para cá. Amém? Então, nesse leve e traz, os poucos que ficaram se misturaram. Então, está aí a origem dos samaritanos. Amém? O terceiro aqui, as diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. Na era apostólica, Samaria era o nome da cidade e ao mesmo tempo da província romana. Amém? Então aí ficou, né, um ponto do ponto histórico, né? Como se surgiu o samaritano, por que surgiu, né? O que aconteceu lá atrás para nós podermos entendermos. Amém? Assim a bagunça que por outro lado foi feita, essa mistura. Amém? Então agora vamos passar para o ponto 2, que é o evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, mas logo se destacou na pregação do evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista. Amém? Então, Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem, como resultado do testemunho da mulher samaritana. A passagem do bom samaritano foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita nem o sacerdote, mas o samaritano. Aqui tem uma lição para nós. Amém? Então, o Senhor Jesus, quando ele vem, ele mostra que passou o levita
né? E passou o sacerdote e não fez nada. Isso mostra que se nós cristãos não fazer algo perante aquilo que nos é colocado à frente, para melhorar, para ajudar, nós somos considerados como se não tivesse nem Cristo no coração. Porque o samaritano não gostava dos judeus. Então, é como se nós estivéssemos olhando para hoje, para as pessoas do mundo, né? Vamos nos dizer assim, aquele que ainda não tem Cristo, se nós não fizermos diferença, nada somos. Para que estamos aqui? Então, a diferença é que nós temos que fazer. Então, Jesus vai falar, na mensagem dele é como se ele falasse. Não precisa ser igual o levita, igual o sacerdote. Tem que ser igual aquele que faz. Você tem que fazer. Então, essa foi a comparação. Se você está aqui, se você está caminhando, mas você não faz para ajudar, para que está servindo? Para que o cristão serve? Aí vai cair o que? A nossa palavra em descrença. Nós vamos pregar algo que não conseguimos viver aquilo que pregamos. Amém? Então nós temos que trazer essa mudança para dentro de nós. Vamos ser o que? Diferente. É o que Jesus quer que nós sejamos. Nós temos que ser além. Uma certa vez eu escutei uma palavra que... escutei uma palavra, não é Bíblia, né? Quando Jesus fala assim que se pedir para caminhar com ele a quantidade de légua que eu não me lembro, mas vamos falar 1 légua, ele vai falar caminha com ele 2, não é? Então isso mostra para nós que o servo excelente não é aquele que faz, é o que excede. Então nós temos que exceder, quebrar o protocolo, amém? Então nós temos que ser mais, nós somos servos do Senhor, nós temos que ir além daquilo que está nos proposto, não podemos ficar na mesmice. Então, aqui essa palavra do bom samaritano, ela vai nos mostrar que temos que fazer. Se nós não fizermos, nós somos igual a qualquer um. Nós temos que fazer o que nós temos que, assim, ser o que falamos. Não viver só de aparência. Viver só falando que vamos fazer e não faz, e pregar para o outro fazer e não fazemos, não. Nós temos que quebrar isso. Nós temos que chegar e ser mais. Não adianta eu cobrar do pastor Sanzo para ele ser mais. Não adianta eu cobrar do presbítero para ele ser mais. E eu também tenho que procurar a ser mais. Porque senão, o que está adiantando eu falar que sou evangélico, que o amor de Deus está no meu coração, que eu estou aqui para somar, mas se eu não somo? Não adianta. Amém? Então nós temos que não só falar, mas fazer. Né? Que Jesus proibiu os discípulos de entrarem em cidade de samaritanos, porque ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, uma vez que ainda não era tempo, mas depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Filipe agora estava cumprindo com êxito a missão, né? Essa missão. Então, nós temos que ver, nós estamos cumprindo com êxito a missão a qual o Senhor nos colocou, a missão a qual o Senhor nos ordenou, nós estamos levando ela com êxito? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias, para nós mesmos. Parar de querer o melhor só do irmão que às vezes está no altar. Perder essa mania de querer o melhor só do pastor. Muitos sentam no banco e só quer ser bem servido. Ele chega na igreja, ele quer um louvor perfeito, ele quer uma pregação ungida, mas quando vai para o lado dele, ele não quer fazer nada. Ele só quer ser servido, é verdade. E a missão do Senhor, a missão a qual Ele nos deu nessa terra, Ele deu para todos nós. Não foi só para um, não foi só para dois. Ele não deu essa missão só para o levita, só para o pastor, só para o obreiro. Ele deu para todos nós. Aonde nós andarmos nessa terra, aonde nós estivermos caminhando, pode ser no serviço, pode ser na escola, pode ser na rua, nós temos que procurar cumprir a missão. Senão nós seremos igual o levita e o sacerdote, que viram e nada fez. Amém? Louvado é o nome do Senhor. O segundo ponto aqui, o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousariam enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe lhes pregava a Cristo com poder
de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Era algo inédito e que atraía as multidões, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa manifestação era autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Que nós possamos revolucionar a nossa cidade, por onde nós passarmos, no poder do alto, no poder de Deus. Amém? Que o evangelho de Cristo, quando ele for pregado, ele venha trazer mudança. Ele vem libertar os cativos. Nós temos que ter essa observação. Quando nós pregamos, a igreja, quando ela caminha, o que a igreja tem deixado para trás? Ela tem deixado salvação? Quando você passa, quando a igreja passa, vamos dizer assim, ela tem olhado, tem visto vidas curadas, tem visto salvação de almas. Então aqui foi o que Filipe fez. Se encheu da glória do Senhor, se encheu da graça e do poder. E ele foi até Samaria, levou o evangelho, houve libertação, houve cura. Assim tem que ser a igreja de Cristo. Nós temos que permanecer nesse padrão. Nós não podemos perder esse padrão. Nós temos que olhar para a igreja primitiva e procurar ter o mesmo padrão. Não podemos nos perder no tempo. Não podemos nos perder na modernidade desse século. Temos que ter o mesmo padrão. As pessoas têm que entrar aqui dentro, elas têm que ser impactadas pelo poder do Senhor. Não só com palavras persuasivas, não só com palavras bonitas, mas com o poder do alto. Eles têm que sentir, como o pastor Sandro falou, né, os levitas têm que trazer a glória do Senhor. As pessoas têm que entrar aqui, desde o período do louvor, ele já sentiu uma diferença na vida dele. Sentir que aqui dentro há algo melhor. Ele não pode sair daqui da mesma forma que ele entrou. Porque nós estamos aqui pregando vida. Nós estamos aqui pregando libertação. Nós estamos aqui pregando cura. Então as pessoas não podem jamais sair daqui da mesma forma que entrou. Se ele abrir o coração, o Senhor entra. Nós sabemos que tem pessoas que é de duro coração. Esse aí é ele e Deus. Mas aquele que veio buscar com o coração aberto, ele tem que sair com ele cheio. Amém? Louvado é o nome do Senhor. O terceiro ponto é que o batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos, o batismo no Espírito Santo. Ao chegarem a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo. Está aí mais uma missão da igreja. Nós temos que orar para que o Espírito Santo venha descer sobre nós, sobre aqueles novos chegados. A presença de Deus, ela vem descer dentro do coração do homem. É o que traz mudança. É o Espírito Santo que convence nós do pecado. Então a igreja tem que orar para que ele venha sobre os novos convertidos, tanto eles como em nós mesmos, para trazer esse quebrantamento, essa mudança para dentro do homem. Que é o único, não tem mais nada que convença o homem do pecado. Por si só, nós não conseguiríamos. É o Espírito Santo. Então a igreja tem que ter essa missão. Orar para que o Espírito Santo venha sobre a casa. Amém? Aleluia. O terceiro subtópico, né, tem por título Filipe em Samaria e Simão o mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão o mágico, um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Tudo isso se chama artes mágicas,
superstições populares, práticas enganosas sobre a agide do príncipe das trevas. Então, a igreja, ela tem que se dedicar tanto, irmão, porque o que tem de pessoas enganadas não é brinquedo. Entende? Tem pessoas que estão com problemas psicológicos, que são afetados pelas setas malignas, e vai em psicólogo, o psicólogo muitas vezes não entende. Presta atenção numa coisa: quando você vai no psicólogo, o paciente ele vai no psicólogo tantas vezes que o psicólogo não consegue resolver o problema dele, ele dá ele calmante. Verdade? Ele dá ele calmante. Por quê? Chegou um ponto que ele não consegue mais. Aí ele te taca calmante e deixa você grogue. Por quê? E ali ele vai te enganando. Porque chegou um ponto que não é com ele mais, é com Deus. Aí você vai vivendo enganado. Você vai vivendo igual galinha tonta dentro de casa, cheio de remédio. Mas o que você está precisando mesmo é de uma libertação. Então as pessoas vão vivendo enganada. Hoje, para você ver, o número de pessoas que correm para o psicólogo hoje é imenso. Se você topa com um, tem que ir no psicólogo, tem que ir no sei na onde. Por quê? Ele já não sabe mais o que fazer. Aí a gente taca remédio. Vamos deixar esse cara aqui dormindo o dia inteiro aqui, vamos afastar ele do trabalho, ele vai afastar dos amigos, ele vai afastar de tudo que ele gosta, porque ele não tem condição de viver tranquilamente, a não ser com remédio. Senta remédio nele. Aí aonde ele era uma pessoa alegre, ele já não é mais. Ele era uma pessoa comunicativa, ele já não consegue ser mais. Se ele conversava com os amigos na rua, ele já não conversa mais. Dentro de casa, ele vai tirando o relacionamento dele com a esposa, tirando o relacionamento dele com os filhos. E aí a pessoa vai morrendo por dentro aos poucos, mas acreditando em quê? No que o psicólogo falou, é com esse remedinho aqui que vai dar jeito. Mas não é. É só Cristo. Então tem muitas coisas nesse mundo que está iludindo o homem, está arrastando o homem, né, para o precipício. E somente Jesus, somente o Senhor, o poder do alto, pode quebrar essa corrente. Quantas pessoas acreditam em feitiçaria? Pode o diabo dar alguma coisa boa para os outros, gente? Não tem como. Não tem como a pessoa sair de casa e oferecer um sacrifício num lugar desse e achar que vai alcançar coisa boa. Pão de quê? Se você for ver sobre o diabo, ele só veio para o quê? Para roubar, matar, destruir. E aonde ele vai te aliviar alguma coisa? Se você levar alguma oferenda para ele? Nunca. Por quê? Artes, né? Vamos falar arte mágica, ilusionismo. A pessoa consegue pôr aquela ilusão na sua cabeça que aquilo vai te trazer algo benéfico, mas não vai. Você está se afundando a cada vez mais. Assim estava esse mágico naquela cidade, iludindo as pessoas. As pessoas estavam caminhando na mesma direção da perdição e achavam que estava tudo bem. Achavam que era até poder do alto. Mas não era. Era enganação. Amém? Então por isso que nós cristãos, nós temos que levar o verdadeiro evangelho. Não podemos brincar. Nós temos que levar. Porque no começo, quando eu falei que tem muito cristão que quer vender o evangelho de Cristo, ele vai deixando isso entrar nele, ele já começa a achar que ele quer viver só de status. Quantas curtidas teve? Ele enfeita tanto a mensagem, caça tanta coisa. E a palavra do Senhor é o quê? Pregue a palavra. Às vezes você virar na rua e falar com uma pessoa, Jesus te ama. É melhor do que uma pregação de 2 horas na cabeça dele. É simples. A mensagem da cruz, ela é simples. Jesus te ama, Jesus te liberta, e Ele quer te levar para o céu. Nós não precisamos de muitos artifícios. É verdade. Está entendendo? Nós não precisamos de muita coisa.
uma pregação abençoada, uma pregação movida pelo Espírito, aquela pregação que o pastor se dedicou, se jejuou, amém, é excelente, nós precisamos de coisa boa. Mas nós não podemos ir por esse lado, achar que é só enfeitar, artifícios, não. A igreja tem que se manter firme, né, no alvo. Não podemos entrar por esse caminho. Amém? Vamos estar lendo o primeiro ponto aqui, que é Simão o Mágico, né? Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo mediante a obra realizada por Filipe, me perdoa, tá? Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe, e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. O segundo ponto aqui, a conversão de Simão, o mágico. O texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. E difícil saber até que ponto a conversão de Simão, o mágico, era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. Outro ponto que a igreja enfrenta: tem pessoas que ele não é convertido, ele é convencido. Tem pessoas que ele caminham na casa do Senhor, quase todo culto você vê ele, mas você não vê uma entrega total. Ele sempre está um pouco atrás. Ele nunca está totalmente firmado na presença do Senhor. Quantas pessoas praticamente congregam na igreja, mas não entregam a vida a Cristo? Ou quantos entregam a vida a Cristo, vêm direto, mas não tem aquela firmeza? Qualquer coisa, ele está no chão. Qualquer coisinha, ele está para lá. Alguém já conhece gente, já viu gente assim? Que os anos vão passando e ele está sempre resvalando. Sempre resvalando. Porque o pecado na vida do homem, ele vem, porque nós somos falhos. Mas o pecado na vida do crente, ele é acidentalmente. Ele não é premeditado. Tem pessoas que eles estão na igreja, ele congrega, ele vem todo dia, ele fica premeditando o pecado. Então essa é a diferença. Uma pessoa, ele tem que ser convertido de verdade. Você vê que esse camarada, ele não estava convertido de verdade, ele estava seguindo, foi até batizado, mas estava de olho no poder e premeditando o que ele poderia fazer se ele recebesse aquele poder. Então ele não estava convertido a Cristo, em levar o evangelho para as almas perdidas. Ele estava de olho no que ele ia ganhar lá na frente. Então há muitas pessoas assim ainda dentro da casa de Deus. Ele quer saber o que vai vir lá na frente, o que o evangelho pode trazer para ele, que status ele pode trazer. É assim que as pessoas estão se preocupando. Então assim estava esse Simão. Não vê na hora, né? Eu não estou vendo na hora de eu pôr a mão nesse poder aqui. Você entendeu? Aí, como ele viu que o negócio não é desse jeito, ele tentou comprar. Ele tentou comprar porque Deus não dá o seu poder para qualquer um. Se Deus conhecer no seu coração que você está querendo usar o meio da palavra, o meio da unção, para fazer aquilo que não agrada a Ele, Ele não derrama. Você fica 10, você fica 20 anos, você não atinge um ponto alto. Não atinge, porque Deus conhece o coração do homem. Ele sabe o que o homem está planejando. Ele sabe que se o homem for revestido com aquela graça que ele tanto procura, ele vai procurar aproveitar daquilo, vai procurar enganar as pessoas. A pessoa
que eu acho assim, um pregador que tem coragem de cobrar para levar uma mensagem, ele está enganando. Não as pessoas, mas a ele mesmo. E nós jamais podemos fazer isso. Porque aonde o homem passa, o que nós fazemos aqui na casa do Senhor vai refletir lá fora. Então, se a pessoa do mundo vê que eu tenho coragem de cobrar o evangelho de Cristo, qual é a imagem que nós passaremos para fora daqui? Qual a imagem que nós vamos passar para o desviado ou a pessoa que não aceitou Jesus está ali no banco? A pessoa, ele vem aqui ouvir a palavra do Senhor, depois ele fica sabendo que para aquela palavra a igreja tem que pagar 1.000, 2.000, 3.000 para aquele pregador. Fica feio. Amém? Então, nós temos que, como se diz, né, tirar do meio de nós esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Amém? Os nossos líderes, né, tem que tirar. Se você abençoar o seu irmão dentro da necessidade a qual ele teve para chegar até aqui, é uma coisa. Agora, pôr preço na palavra do Senhor é diferente. A igreja apoiar o pregador que veio lá da cidade, não sei de onde, você tem que apoiar ele é da casa. Não é assim? Mas agora ele pôr um preço, eu acho meio injusto. 10, 15 mil? Ele precisa disso tudo para vir aqui pregar? Recebe ele com alegria, traz ele, põe ele no hotel para dormir, né, pastor? Dá ele uma boa janta, não é? Não é assim que a igreja apoia o pregador, o missionário, né? Vem cá, abraça o missionário, vamos ajudar o missionário aqui. Mas o missionário fala assim: pastor, eu vou lá, o hotel tem que ser 5 estrelas e 15 mil na minha conta. Opa, ele está vendendo o evangelho de Cristo. Ele já passou além das suas necessidades de estar aqui. Então esse que é o perigo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. A repreensão do apóstolo Pedro. Simão o mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza da fé cristã. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica, como os exorcistas de Éfeso, e dessa forma achou que podia comprar essa fórmula para aplicar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Foi do nome de Simão que veio o termo simônia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí, negociando e vendendo as coisas espirituais. Ainda tem muito, igual eu estou acabando de falar, ainda tem muito que ainda quer viver nessa visão. Essa visão é a visão do inferno, porque é uma visão que mata almas. É uma visão que sai passando por cima de qualquer coisa. Não importa o que fica para trás, ele sai passando, sai devastando. E esquece que o propósito da igreja é alcançar almas. Se nós estamos aqui, se a igreja está caminhando, ela não alcançar almas, há algo errado e ela não está cumprindo o real propósito dela. A igreja ela tem que se preocupar. Teve uma certa vez, nós estávamos num trabalho, o cantor, um cantor, até foi o Samuel Mariano, estava cantando, tinha pregação e tudo. E no finalzinho, ele começou a fazer apelo e as pessoas começaram a ir lá na frente, levantando a mão, aceitando Jesus. Muitos crentes, devido a orar, estavam indo embora. Então por que estava lá? Foram pregar o evangelho na hora da colheita, que as almas levantaram a mão. Os cristãos estavam virando as costas e indo embora. Então qual é o propósito da fé? Quando se aceita Jesus numa festa no céu, quando uma alma se arrepende, aqui na terra era para ser a mesma coisa. E nesse dia ele chamou a atenção do povo. Ao ponto que nós estamos chegando. Foi lá para quê? Qual o real motivo de um culto a Deus? Um culto ao ar livre? Não é para levar a mensagem? E quando as almas vêm ao altar do Senhor, nós viramos as costas e vamos embora? Ao que ponto que a igreja está chegando?
Nós temos que vigiar. Não só um, eu já vi vários cultos, que na hora do apelo, os irmãos estão pegando a Bíblia e estão indo embora, por causa de 5 minutos do horário, por causa de 3 minutos. Eles pegam a Bíblia e vai embora. E o pecador arrependido lá na beirada do altar, precisando de um abraço, precisando que o irmão chegue perto, pega na mão, e a igreja vira as costas. Eu falo porque eu já vi fazer isso. Então, a igreja ela tem que ver, né, que para onde nós estamos caminhando, e o poder do alto, igual está aqui, para destruir as forças do inimigo, se ele realmente está sobre nossas vidas, jamais a igreja deve fazer isso. Porque senão, nós perdemos o propósito. E se a igreja perder o propósito, que adianta? Não adianta nada. Então nós temos que caminhar nessa mesma visão. Amém? Para nós chegarmos ao céu. Porque senão, nós não vamos para lá. Nós estamos enganados. O manual é a Bíblia. Nós temos que estar dentro do manual. Se nós sairmos do manual, se em algum momento nós chegar ao ponto de estar fora a qual Cristo deixou para nós não vamos chegar lá. Nós estamos levando uma vida também de ilusão. Se você não está engajado naquilo que foi deixado para nós, não vai ter jeito. Tenta montar uma máquina e não segue o manual de instrução dela direito. Se ela vai funcionar? Ela não vai funcionar. A mesma coisa é a nossa vida. O nosso manual é a Bíblia. Se nós não seguirmos ele ao pé da letra, nós não vamos subir. Não vai ter um jeitinho. Uma vez eu falei isso na escola dominical, na porta do céu não vai ter jeitinho. Vai ter que ser o que você seguiu correto. Porque quando, vamos falar aqui na terra, se você pegar um justo juiz, você não consegue passar por ele. O irmão é advogado. Se o juiz for justo, a causa é julgada com justiça, você vai pagar pela sua sentença. E a Bíblia fala que Jesus, ele vai ser o justo juiz naquele dia. Hoje ele é advogado, mas ele vai ser juiz. O dia que nós sairmos dessa terra, chegarmos o dia de nós encontrar com Cristo, e nós chegar perante dele, ele vai ser o justo juiz. E o que você tem feito certo, tem feito correto, foi do jeito que eu mandei, ou só ficou brincando com o evangelho? A coisa é séria. O evangelho ele é sério. Ele é a palavra de Deus. Deus todo criador. Deus fez os céus, fez a terra. Ele nos criou. E deixou algo para nós seguir. Deixou o manual, deixou a palavra dele para nós seguir. Então se nós ficarmos igual esse Simão aqui, que creu, aceitou, batizou, mas estava com outra intenção, querendo ir para outro tipo de caminho, nós não vamos chegar lá. Nós vamos ficar a vida toda na casa de Deus, na igreja, mas não vamos chegar no céu. O dia de encontrarmos com Cristo, se nós formos parar para pensar, é uma coisa tão séria. Você vê que um pouquinho que você entra dentro de um tribunal, você trema até nas pernas. Quando o juiz fala assim, promete falar somente a verdade, o cara trema até as pernas. Mas é verdade. Quando ele pergunta para você, não é somente a verdade? Você, somente a verdade, e as pernas tremendo, por quê? Você fica com medo diante da autoridade dele. Então imagine quando você se encontrar de cara a cara com o mestre. Chegar na frente dele, não vai ter como mentir que ele te conhece desde quando você nasceu. Aí sim vai apertar para aqueles que brincam com o evangelho de Cristo. Pensou que lindo você passar a vida toda aqui? Eu quero 2.000 para ir pregar, eu quero 5.000 para ir pregar. Você vai levando aquela vida, vai acumulando seu tesouro aqui na terra. O dia que você chegar perante o Senhor, quer te perguntar com qual autoridade você vendeu a palavra dele, você vai falar o que para ele? O que você vai falar para o Senhor neste momento? Se você brincar. Então, nós temos que, a gente brinca assim falando, mas a gente tem que levar a sério. A sério, fazer. Jesus deixou claro, não seja igual o levita, não seja igual o sacerdote. O samaritano foi lá e fez. Então ele quer o quê? Quer que você faça. Quer que nós fazemos. Porque o dia que nós não fizemos,
nós somos considerados igual qualquer um na presença dele. Aí nós vamos perder o nosso valor, nós vamos perder a nossa função, a qual ele nos chamou. Que nós possamos, né, ser revestidos do poder do alto. Porque somente o poder do alto vai quebrar todas as artimanhas do inimigo. Somente com o poder do alto nós possamos avançar para cima de Samaria, para cima dos samaritanos, vamos falar assim. Somente assim. Porque lá fora ainda há muitos samaritanos que ainda não receberam o evangelho de Cristo. Há muitos perdidos. E somente com o poder do alto o homem consegue avançar. Se nós não tivermos o poder do alto, não vamos. Até Jesus deixou essa instrução. Não vai lá por enquanto não. Espera primeiro. Reveste primeiro. Prepara primeiro. Agora você avança. Não avança de qualquer maneira. É por isso que o tema dessa lição em geral é a armadura. É a armadura. Se prepara. Veste a armadura. Agora vai lutar. Não entra na guerra sem a armadura. Não entra no território dos samaritanos sem a armadura. Não entra lá não. Porque lá você vai ficar morto. Então vamos revestirmos do poder do alto. E vamos entrar com a unção do Espírito Santo, que nós vamos vencer. E também não vamos entrar com a atitude de Simão, querendo comprar o poder do céu, para usar de benefício próprio. A graça a qual nos foi dada foi para alcançar vidas. Não foi para nós mesmos. Nós não podemos levar querer levar ilusão para o povo. Vamos levar a verdade. Pregar o evangelho da verdade. Que nunca afaste do altar do Senhor o evangelho da verdade. Que jamais possamos querer levar um outro evangelho. Sempre temos que levar a palavra do Senhor como ela está escrita. Não fazer curva para agradar homens, mas levar a santa e verdadeira palavra do Senhor. Amém? Porque um dia vai ser cobrado de nós. Amém? A conclusão é que a história de Simão, o mágico, nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo, e os pseudomilagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto aos líderes enganadores. Então, vamos ficar alerta. Não vamos deixar qualquer coisa, não vamos engolir qualquer coisa que vem por aí. Vamos estar firmados na palavra. É o que o pastor falou, sentar para aprender, para você não ser enganado. Porque tem muitos que usam da Bíblia para enganar. Algum tempo atrás eu cheguei a ver uma reportagem de uma igreja para homossexual. Eles pegavam um versículo da Bíblia, baseado no amor. E os pastores eram casados um com o outro. Quer dizer, esse tipo de charlatão, como se diz assim, esses tipos de enganadores, quantas vidas não estão levando para a perdição? Se diz cristão, se diz pregar a Bíblia, e abrem a igreja com homossexualismo, e diz que estão levando ele para o céu. Me ajuda? Nós temos que pregar o genuíno evangelho. Doa quem doer, mas o evangelho verdadeiro ele jamais pode sair do altar. Que o pastor chegue na porta do céu, ele e uma ovelha, mas ele entra e ela entra, do que ele chegar com 100, 1000, 2000, ficar ele e as ovelhas para trás. O evangelho ele é sério, que entre você e mais uma, 2 ovelhas, mas que entre, do que arrastar multidões, e quando chegar na porta do céu, ficar todo mundo para trás. Então esse evangelho enganador, esse evangelho de bajulação, esse evangelho que tudo pode, querendo tirar o evangelho de renúncia de Cristo, querendo pôr o evangelho que tudo pode, tudo é fácil, vamos fazer e oba, e vai dar tudo certo. Não vai, não acredite nisso, que não vai dar certo. A palavra de Deus, ela não muda. A Bíblia fala que nem se um anjo trouxer um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então é um só. Nem se aparecer um anjo na sua frente com outro tipo de evangelho, a Bíblia fala, não crê, que só há uma palavra. Então, que o poder do alto possa continuar sobre nossas vidas, para nós sempre estar levando um verdadeiro evangelho,
Um evangelho que vai libertar, vai trazer cura, vai trazer milagres. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu termino por aqui. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e volto a palavra para o pastor Santos. Amém?